Ele falou, então, você não acha porque ela já se foi. Faz 2 anos que ela se foi. Eu falei, como assim? Você está dizendo que eu vi espírito? Ele falou, eu não sei o que você viu, mas essa pessoa já se foi. E eu falei, como é que ela se foi? Como é que ela partiu? Eu andei durante algum tempo me sentindo muito sozinho. Eu senti essas sensações que você já deve ter sentido também. Alguma vez você se sentiu sozinho, frustrado. Você falava com Deus e parecia que Ele não te ouvia ou que Ele não respondia da maneira que você queria. Era assim que eu estava me sentindo. E eu comecei a estudar muito, pesquisar muitas coisas sobre diversas outras religiões e acabei entrando em parafuso mental. Minha cabeça começou a rodar e eu comecei a passar por algumas provações. Uma delas foi, eu estava na cidade de Portimão, no Algarve, tinha acabado de perder uma sociedade lá, aconteceu algumas coisas e eu fui me mudar para a cidade do Porto. Só que na ida, o carro estragou. O carro que eu estava indo, ele deu um problema e era de noite. E a gente tentou ligar para vários guinchos para o seguro, mas eles não levavam a cadela que a gente tinha dentro do carro, que era uma cadela de raça considerada raça perigosa, então eles não levavam. E aí eu fui ver o preço de táxi da onde eu estava até para essa outra cidade. Só que o preço ficava muito caro, caro mesmo. E então quase que compensava comprar um carro com o valor que eu ia pagar de táxi. Um carrinho assim mais barato só para continuar a viagem. Eu liguei para diversos anúncios de carros à venda e um rapaz trouxe um carro até nós e eu comprei, paguei à vista o carro e continuei a viagem. Só que no meio dessa viagem, dessa outra viagem com esse novo carro, que era um carro velho, o carro não era novo, o carro era velho. Esse carro também teve um problema e a gente ficou no meio do escuro, do nada, de uma estrada vazia. Eu comecei a empurrar o carro a pé, desesperado para que o carro ligasse logo. Tava de chinelo, perdi o chinelo, eu fazendo força sozinho, o carro cheio de mudança dentro do carro e consegui fazer com que o carro funcionasse e chegamos na cidade do Porto. Quando chegou nessa cidade, eu tinha combinado com uma mulher pela internet para alugar uma casa que eu vi as fotografias, então eu só tinha visto fotografias, mas eu liguei para ela, perguntei, é assim a casa, tem tudo isso, tá assim, ok, tá, combinou. Só que chegando lá, depois de tudo isso que eu passei nessa viagem, a casa não era igual. Era uma casa de 2 metros de altura e eu tenho 1,90, então a casa ficava com 10 centímetros da minha cabeça. A casa não era igual, não tinha quintal como eu tinha visto para o cachorro ia ter que ficar dentro de casa. Era um apartamento minúsculo que o cachorro ia ter que dormir no nosso quarto, a cozinha do lado do corredor, tudo junto, muito e caro. Então eu lembro que naquele momento já tinha dado diversas outras coisas ruins, eu senti que eu fui enganado e era de noite, estava cansado. Eu olhei ali e falei assim: eu acho que Deus está me deixando para lá. Já não é de agora que eu busco a presença de Deus e Deus parece que está me ignorando, sabe? Tava dando muita coisa errada. E aí eu decidi desistir de muita coisa que eu continuava acreditando. Até que há pouco tempo eu vi uma pessoa precisando de ajuda e eu fui e ajudei essa pessoa. Só que depois que eu ajudei essa pessoa, passado uma semana, essa pessoa passou por mim e ela olhou para mim numa situação que eu estava ali e ela veio falar comigo e me deu uma ajuda psicológica a nível de conselho. Ela falou comigo. E eu senti que aquela pessoa era muito forte. Perguntei o nome dela. Ela me falou o nome. Primeiro e o segundo nome ela me falou. E falou assim: pergunta para mim, para tal fulano. Ela falou para eu perguntar dela para tal fulano, que ele já tinha passado o mesmo que eu estava passando. Então, quando eu fui perguntar para essa pessoa que ela conhecia em comum comigo, eu fui perguntar dessa pessoa, esse rapaz ele me respondeu assim: olha, essa pessoa apareceu para você quando? Eu falei, foi há uma semana mais ou menos, eu tive 2 vezes com ela. Aí ele falou assim:
Não, mas essa pessoa, ela já faz 2 anos que ela partiu. Será que você não está lembrando de alguma memória do passado? E eu falei, não, tenha certeza, eu ajudei ela, cheguei a dar dinheiro, ela recusou, depois aceitou, falou que viu que era de coração e aceitou. Depois, passado uns dias, eu encontrei ela e ela me deu conselhos e falou para eu perguntar dela para você. Eu já pesquisei ela na internet, não acho o nome dela nem nada. Ele falou, então, você não acha porque ela já se foi. Faz 2 anos que ela se foi. Eu falei, como assim? Você está dizendo que eu vi espírito? E ele falou, eu não sei o que você viu, mas essa pessoa já se foi. E eu falei, como é que ela se foi? Como é que ela partiu? Aí ele falou, essa pessoa partiu, ela era bombeira. Ela partiu porque ela estava ajudando uma criança, foi socorrer uma criança de uma família que tinha ido trabalhar e a casa pegou fogo e ela infelizmente conseguiu salvar a criança, mas ela ficou dentro da casa e não conseguiu sair. E eu, naquele momento, senti que alguém apareceu para mim que já não estava aqui entre nós, mas apareceu para mim e me deu bons conselhos. E eu arrepiei-me todo, fiquei todo arrepiado e fiquei pensando naquilo. Então, e pensei num dos conselhos que a pessoa me deu. E um dos conselhos que essa pessoa me deu foi: Deus está te olhando o tempo todo. Mesmo que você não veja, Ele te vê. Você só vai poder falar com Ele quando você dobrar os seus joelhos e buscar por sabedoria. O que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer, ela quis dizer que a sabedoria era tudo aquilo que eu buscava, porque eu fui chamado para ter sabedoria, eu fui chamado para passar o ensinamento da sabedoria. Eu não fui chamado pelo Senhor para fazer maldade, nem para enganar ninguém. Eu fui chamado para passar sabedoria. Eu não estava fazendo mal também para ninguém, não é isso. Mas eu estava buscando, como se diz na Bíblia, muito ouro e muita prata. E não é isso que é esperado de mim. Eu não nasci para isso. Eu não nasci para esbanjar ouro nem prata na cara de quem não tem. Nem nunca fiz isso. Mas eu estava buscando ganhar muita coisa a mais que eu não deveria, talvez, porque eu já tinha tudo. E a sabedoria é uma das coisas mais importantes. Então, naquele momento que eu vi aquilo, eu fiquei um pouco em choque. Eu fiquei pensativo, fui para casa. E quando eu dobrei o joelho para orar, eu senti novamente a presença de Deus. E eu senti uma voz no meu coração dizendo assim: Rafael, a sabedoria que você tem, ninguém tira de você. As pessoas vão achar que você. Até me emociona falar isso aí. As pessoas vão achar que você está fora do seu tempo, para não dizer outras coisas, mas não se importa com isso. Segue firme, porque da mesma maneira que eu dei a sabedoria para Salomão, eu vou dar em dobro para você. Foi isso que o Senhor falou para mim. E eu chorei muito quando eu ouvi aquela voz me falando isso no coração e entendi de fato qual é a minha missão nessa terra. Eu achava que a minha missão era combater, sabe? Gladiar, gladiar com o inimigo, salvar vidas e ajudar pessoas e construir riqueza. Eu achava isso. Mas depois eu entendi que vai além disso tudo. Eu tenho que ter sabedoria. É a sabedoria que vai me conduzir para a vitória. É a sabedoria que vai fazer com que Deus esteja comigo, com que eu alcance Deus e consiga falar com Deus. É a sabedoria. E é por isso que a partir desse dia que eu ouvi isso, a minha vida ela tem mudado completamente. E eu tenho tentado e eu tenho transmitido essa sabedoria para todos aqueles que desejam e buscam por uma vida melhor.